Boa noite, meus irmãos, paz e graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus pela oportunidade desta noite de adorar, louvar, bendizer ao nome do nosso Deus. Cumprimento aqueles também que nos assistem por meio da internet, das redes sociais e daqueles que em algum momento ouvirão esta mensagem e essa pregação. Nós vamos seguir, meus irmãos, a nossa série de exposição da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, e hoje nós encerraremos o capítulo de número 9. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso de número 38. E hoje nós iremos falar sobre a missão que Deus nos deu como povo dele. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. E eu espero em Deus que possa ser uma mensagem confrontadora para o nosso coração, que venha nos chacoalhar verdadeiramente e nos tirar do nosso comodismo. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso de número 38. Todos acharam, irmãos? Ok, queridos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia velha, que é a Bíblia de estudo da editora Vida Nova, que é uma Bíblia conhecida como Bíblia de Estudo Shed, que eu trouxe de São Paulo, quando eu vim para cá, e eu quis aposentar ela. Ela está muito riscada e está muito danificada. Eu disse, eu vou aposentar essa Bíblia já e vou pegar uma nova Bíblia. Aí estava procurando entre as Bíblias que eu tenho uma que seja legal e que seja a mesma versão da igreja, Encontrei a Bíblia de estudo anotada, expandida, e foi a Bíblia que eu ganhei quando assumi aqui o pastorado da igreja, conduzido na época pelo saudoso pastor Anderson Assunção, e estava vendo um detalhe que eu não tinha percebido na época. É que eu ganhei uma Bíblia de uma igreja aliancista, mas a Bíblia é dispensacionalista. O autor da Bíblia, comentário dos estudos, que é o Dr. Charles Reedy, ele é dispensacionalista. Eu achei bem cômico depois que eu encontrei a Bíblia. Mas enfim, o importante é o texto inspirado, Ok. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. Palavra do Senhor Jesus diz assim para nós: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós vamos orar, irmãos, a Deus. Vamos curvar nossas frontes, vamos à presença do Senhor e vamos pedir que Deus nos conduza nessa noite preciosa. Senhor nosso Deus e Pai celeste, grande Senhor dos céus e da terra, Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, na Tua presença, cobertos, Senhor, pelo sangue e pela justiça do nosso Cristo. Queremos, ó Deus, nessa noite de hoje, pedir ao Teu Santo Espírito que possa, Senhor, despertar os nossos corações por meio de Tua palavra. Se não for Tua palavra, ó Deus, que nos convença da nossa negligência, da nossa omissão e do nosso pecado, nada mais nesse mundo, Senhor, nos convencerá. Por isso, Senhor, eu te peço que Tu venhas ao encontro dos nossos corações e desperte nossas almas, Senhor, para que possamos verdadeiramente Te servir.
pois o Senhor nos tirou do mundo, nos capacitou para nos enviar para o mundo. O Senhor nos deu o teu conhecimento para que tornemos o teu nome conhecido. O Senhor nos tirou desse mundo tenebroso, nos chamou para invadir esse mundo tenebroso e pregar o teu evangelho, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque é o Senhor que tem conduzido essa grande obra, que é a obra redentora. Por isso te damos graças, por isso te agradecemos, por isso o nosso coração se deslumbra diante da tua presença. O Senhor poderia salvar pecadores sem nós, mas o Senhor decidiu, na tua soberania, salvá-los por intermédio da nossa vida. Obrigado, Deus, por nos incluir na tua grande obra de resgatar pecadores nesse mundo que vivemos. Obrigado mais uma vez, Pai. Fique conosco e abençoe-nos em nome do teu santo Filho, Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um bloco textual, de uma perícope do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, aonde nós somos desafiados, não só pelo ministério de Jesus, mas por aquilo que ele falou para os seus discípulos, para cumprir a nossa missão como igreja, cumprir a nossa missão como povo de Deus. Existe um pensamento que é propagado dentro de alguns círculos arminianos, que eles vão dizer que reformados não pregam o Evangelho, e eu até entendo em certa medida a crítica que eles fazem, porque os reformados na atualidade têm se preocupado muito com a área acadêmica, com a área do conhecimento teológico. Não que isso seja ruim, isso é necessário para proteger a igreja do falso ensino. Todavia, como povo de Deus, nós temos uma missão, e a nossa missão é de usar os meios que Deus nos deu para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós voltarmos no tempo e na história, nós vamos ver que uma das marcas da reforma protestante em geral e da fé reformada em particular era os movimentos missionários e de pregação do Evangelho. Tudo isso está registrado nos anais da história. Se nós pegarmos a história da igreja, a gente vai ver que os servos de Deus tinham uma preocupação muito grande em expor e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos grandes homens de Deus que foram levantados ao longo da história da igreja, do povo dele, que criam numa fé que era voltada à soberania de Deus, aquilo que nós chamamos de calvinismo, eu chamo de evangelho, como dizia Charles Spurgeon. Eles tinham uma preocupação muito grande com respeito à pregação do evangelho. Você tem, por exemplo, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é conhecido por um período de grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Jonathan Edwards, ele era um reformado, e ele foi um missionário entre os índios americanos, e ele fez um grande trabalho de evangelização entre esses índios. O genro dele, David Brainerd, escreveu um diário, e Brainerd também era um missionário, e pregou o evangelho entre as tribos indígenas também na América do Norte. Então esses homens, eles eram reformados, e eles tinham uma preocupação muito grande em pregar e levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. David Livingstone, ele tem uma frase interessante, que ele vai dizer que Deus tem um único filho, e ele fez desse filho um missionário, ou seja, Deus, para resgatar pecadores, enviou o filho dele a esse mundo. E o David Livingstone, ele pregou o evangelho no interior da África, e ele era um reformado. Nós temos, por exemplo, Adoniram Judson também, que foi um grande missionário. Hudson Taylor na China, impactou a China com a pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Robert Morris também, que era um teólogo reformado, era missionário, pregou o evangelho na China. E eu não sei se você sabia, mas os primeiros missionários protestantes que chegaram em solo brasileiro, eles foram enviados por João Calvino ao Rio de Janeiro, e foram perseguidos por católicos romanos em um evento que ficou conhecido como a Tragédia de Guanabara. Eles vieram de navio para a Baía de Guanabara pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então os primeiros missionários que pisaram em solo brasileiro, missionários protestantes, eles foram preparados na Academia de Genebra, e eles foram enviados para o Brasil.
Irmãos, eu estou tratando aqui de homens que tinham uma fé robusta na soberania de Deus. Eles acreditavam nos decretos divinos, nas doutrinas da eleição, na doutrina da predestinação, mas eles não usavam essas doutrinas como uma justificativa para serem omissos com respeito à sua missão. Quem não conhece, por exemplo, aqui a história de Andrew Fuller, que era um teólogo batista, que criou a primeira sociedade batista missionária na Inglaterra. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, também era batista e acreditava na soberania de Deus. Por que é importante falar isso para nós nessa noite de hoje? Para que nós não olhemos para a nossa história como um povo que tem ali na reforma protestante as suas raízes, como se a reforma protestante ou os reformados fossem cristãos que estivessem só preocupados com as questões da academia, com as questões teológicas. Não, eles entendiam a urgência de se pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a estrutura de missões que nós temos hoje na atualidade vem de herança de teólogos reformados. Eu não sei se você sabia também, mas os primeiros missionários batistas que foram enviados dos Estados Unidos para o Brasil, eles também tinham crenças profundas na soberania e nos decretos divinos. E a pergunta que eu faço: será que nós não pregamos evangelho por culpa do calvinismo, por culpa da fé reformada? Não! Não é a teologia reformada que castra a obra missionária na igreja, mas é o comodismo do nosso próprio coração. Quando nós falamos que somos reformados, mas nós ficamos circunscritos à nossa própria igreja, nós não temos preocupação de transmitir a palavra de Deus, nós não estamos honrando a nossa bela e boa tradição protestante. Meus irmãos, quem conhece a história da igreja vai ter que concordar com tudo isso que eu estou falando aqui. E tem outros homens aqui que eu poderia falar, mas eu não vou porque o tempo é curto. Mas a título de introdução, eu queria dizer para você que a nossa fé, ela está enraizada nas missões. Charles Spurgeon também era alguém preocupado com o avanço do reino e com a pregação do evangelho. E ele, eu costumo dizer, que é o nosso Papa e é infalível. Então deveríamos seguir aquilo que Charles Spurgeon ensinava com respeito a isso. Ele tinha preocupações com a salvação das crianças, com a salvação dos pecadores. Então nós, como povo de Deus, também deveríamos ter essa preocupação. Se você foi salvo por Cristo, você também é um enviado para pregar o evangelho. Irmão, Jesus aqui, na passagem bíblica que nós lemos nesse momento, ele está falando aqui, e o evangelista Mateus está tratando aqui do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer no verso 35 o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus vai dizer que Jesus pregou o evangelho em toda a Galileia. O epicentro do ministério de Jesus se deu nas regiões da Galileia. Nas regiões da Galileia você tinha cerca de 200 cidades ou 200 aldeias, e Jesus percorreu toda aquela região ali da Galileia, pregando e expondo o evangelho. Todo o ministério de Jesus se dá ali em torno da Galileia. Então Mateus aqui está registrando o ministério de Jesus, dizendo que ele percorria, ou seja, ele não ia a cavalo e nem a carro, porque não tinha, mas ele ia a pé, caminhando nos desertos, e onde ele chegava nas sinagogas, ele pregava o evangelho. Quando Mateus coloca aqui as sinagogas como prioridade, é para mostrar que o povo de Deus do Antigo Testamento, que era o povo judeu, tinha certa preeminência com respeito ao evangelho. Então quando Jesus ia às sinagogas, ele estava indo para os seus que os rejeitaram, que eram judeus. Então Jesus ia para a sinagoga e ele ensinava nas sinagogas. As sinagogas eram casas de devoção e de oração dos judeus, e ali dentro Jesus ensinava. E Mateus também vai dizer que ele não só ensinava, como também ele pregava o evangelho do reino e ele curava pessoas. O ministério de Jesus é um ministério tríplice. Ele ensinava, ele pregava e ele operava curas. Então o ministério de Jesus se dá nesse tripé aqui: o ensino,
a pregação e a cura das pessoas. Você vai ver isso em todas as páginas dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o ministério de Jesus se dá nesse tripé e nessa estrutura. Quando Mateus diz que ele ensinava, é mostrando que Jesus de fato é o mestre dos mestres, é aquele que conhece todas as coisas, e ele ensinava e proclamava. A ideia de proclamar é ensinar como um arauto. Jesus veio como uma espécie de arauto, representante desse reino glorioso de Deus a esse mundo, proclamar o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o evangelho de salvação. Não existe uma diferença entre o evangelho de Cristo e o evangelho do reino e o evangelho de Deus. Não, é tudo a mesma coisa, são termos intercambiáveis para falar das boas novas de salvação. Então Cristo, quando pregava o evangelho do reino, ele estava pregando as boas novas de salvação para o povo judeu, que estava na expectativa da vinda do Messias a esse mundo. O Messias já havia chegado e estava agora anunciando o reino de Deus. Então Jesus ensinava, ele pregava, proclamava o evangelho, e ele curava todo tipo de doença e enfermidade das pessoas. Irmãos, Jesus, ele teve um ministério extraordinário, de tal forma que nenhum homem que pisou nesse mundo teve um ministério como o ministério de nosso Senhor Jesus. Durou pouco tempo, foi cerca ali de 3 anos de ministério público. Entretanto, meus irmãos, o ministério de Jesus foi marcado por explosões de sinais, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. E a pergunta que surge é: por quê? Quando nós pregamos o evangelho, nós não temos toda essa bagagem milagrosa que Jesus ele tinha. Os milagres de Jesus, ele tinha propósitos. O primeiro propósito dos milagres de Jesus, sabe qual era? Era autenticar a mensagem que ele estava dando. Quando Jesus operou milagres, era uma forma dele dizer: o que eu estou falando é verdade. Porque é o que é mais difícil, fazer um milagre ou pronunciar um discurso? Fazer o milagre. Pronunciar o discurso é mais fácil. Então, quando Jesus faz o discurso acerca do reino, e ele cura pessoas, as curas é para autenticar a mensagem que ele estava trazendo. Mas não somente isso, outro propósito das curas que Jesus fez, além de autenticar a mensagem do evangelho, era mostrar que de fato ele era o Messias. Isaías havia falado 700 anos antes da chegada de Cristo a esse mundo, que ele curaria enfermos, libertaria os cativos e oprimidos do diabo. Então, quando Jesus faz curas, ele não está só autenticando a mensagem, mas ele está também autenticando o seu próprio messiado. Ele está mostrando que ele foi escolhido e ungido por Deus para ser o salvador do mundo. Mas tem também outro propósito, que é um propósito mais secundário, mas também ele está atrelado ao texto bíblico. Jesus também curava pessoas para aliviá-las dos seus males temporais. Jesus curava pessoas para aliviá-las dos seus males temporais. Então você percebe que Jesus, ao pregar o evangelho e ensinar e curar pessoas, ele estava preocupado com o homem de forma integral, com o homem de forma completa. Aliás, eu não sei se você sabia, mas a nossa salvação não envolve só a salvação da nossa alma. A nossa salvação também é a salvação de todo o nosso ser, corpo e alma. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu somente pelo ente imaterial do homem, ele morreu pelo homem todo e por todo o homem. Então Jesus morreu de forma que a obra da redenção não só tem caráter espiritual, ela também tem caráter físico. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo aguardam a ressurreição. E a ressurreição é efeito da obra redentora de Jesus. Se a obra da redenção só englobasse nossa alma, não haveria ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos só é possível porque a obra da redenção tem aspectos espirituais e aspectos físicos. E vou mais além, a obra da redenção também tem aspectos cósmicos, porque o próprio mundo criado por Deus também vai ser restaurado para dar por herança ao povo dele. Então a obra de Jesus, ela tem caráter espiritual, físico e cósmico. Tudo isso vai ser afetado pela obra redentora de Jesus. Portanto, ao curar enfermos, tudo aquilo é um prenúncio do que vai acontecer com o povo de Deus na glorificação, onde nós não seremos mais afetados por doença, onde nós não seremos mais afetados por enfermidades.
Então Jesus está preocupado em aliviar as cargas e os sofrimentos temporais das pessoas. Mas é bem verdade que Jesus não curou todas as pessoas que existiam em Israel. E é bem verdade que essas pessoas que ele curou, nada garante que elas não adoeceram mais em algum momento. Entretanto, meus irmãos, o verso 36 vai dizer o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. A ideia de compadecer aqui no texto grego é uma palavra muito difícil que eu não consigo nem pronunciar, mas o significado dela é tripa. A gente pode olhar para essa palavra aqui e dizer tripas. O que tem a ver as tripas com essa passagem aqui? A palavra compadecer significa as entranhas. As entranhas são as tripas. Os hebreus acreditavam que as emoções estão aqui nessa região da barriga. Então, quando a Bíblia diz que ele teve compaixão, a ideia de compaixão aqui é de se colocar ao lado de uma pessoa e sofrer as suas dores e os seus dramas. Compaixão é uma paixão ao lado de, é sofrer junto com as pessoas. Jesus, ao olhar aquela multidão, que era uma multidão enorme, era muita gente, ele tem compaixão dessas multidões. E ele vai dizer a razão pela qual Jesus tinha compaixão: porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu daquelas multidões porque elas estavam aflitas, algumas versões vão dizer despojadas, como ovelhas que não têm pastor. Quando o texto diz que essas multidões eram como ovelhas que não têm pastor, Jesus está atacando os religiosos. Quem eram os responsáveis por pastorear o povo de Deus nos tempos de Jesus? Os sacerdotes, a casta sacerdotal, os escribas, os fariseus, aqueles que eram religiosos. Esses aqui eram para guiar o povo, para dirigir o povo, para conduzir o povo e para cuidar do povo. E quando Jesus diz que eles estavam como ovelhas sem pastor, Jesus também está atacando a omissão dos líderes religiosos, que em vez de pastorear o rebanho de Deus, eles estavam pastoreando o seu próprio coração. Em vez de se preocupar com as ovelhas, eles se preocupavam com a lã das ovelhas, com o produto das ovelhas. Eles despojavam as pessoas, e a ideia de despojar é arrancar tudo que a pessoa tem. Eles eram gananciosos, eles eram avarentos, e eles estavam preocupados com poder, com posses e com riquezas, enquanto eles desprezavam o povo. E Jesus, ao olhar aquela grande massa, aquela grande multidão, Jesus diz: essa multidão não tem pastor. E um rebanho sem pastor é um rebanho desprotegido. Um rebanho sem pastor é um rebanho sem orientação. Um rebanho sem pastor é um rebanho sem direção. E Jesus tem compaixão daquela multidão, porque elas estavam perdidas como ovelhas sem pastor. E o texto bíblico vai continuar dizendo o seguinte: e então se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando Jesus fala aqui da seara, ele sai da metáfora da ovelha e entra na metáfora agora da agricultura. A seara é o campo de trigo, onde os trabalhadores iam fazer a colheita. A ideia da seara aqui é um mundo. O trigo aqui seriam as pessoas, e os trabalhadores são os agricultores. O que Jesus está dizendo é que a demanda é maior que a mão de obra. O que Jesus está dizendo é que a missão é muito grande, entretanto, os trabalhadores são poucos. E ele está falando isso aqui para os seus discípulos. É por isso que ele vai dizer no verso 38, como se resolve esse problema de termos uma grande demanda com uma pequena mão de obra. Ele vai dizer no verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a solução de Jesus? Oração. Se a demanda é grande e os trabalhadores são poucos, roguem ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? A quem os seres humanos pertencem em última instância? A Deus. Então Deus é o Senhor da seara. E quando ele diz orem ao Senhor, e ele vai enviar trabalhadores. Irmãos, nosso Deus, ele é soberano. Nosso Deus é quem chama, vocaciona e envia as pessoas. É Deus quem separa as pessoas para cumprirem essa gloriosa e poderosa missão. Eu orei há um tempo atrás dizendo o seguinte, que Deus poderia salvar pecadores sem nós,
Mas Deus escolheu salvar pecadores através de nós. Você está aqui nessa noite de hoje porque alguém pregou o evangelho para você. Alguém falou de Cristo para você. Você ouviu uma pregação. O que trouxe você aqui foram meios. Nós não podemos desprezar os meios. E aqui, meus irmãos, está a explicação o porquê das nossas orações. Se Deus já tem seus eleitos e nenhum eleito vai se perder, por que nós devemos pregar o evangelho? Porque é por meio do evangelho que eles serão salvos. Mas se nenhum vai se perder, se eles ouvirão o evangelho, para que missionários? Para que obreiros? Para que trabalhadores ou pregadores do evangelho? Paulo diz: como crerão, se não há quem pregue? Como pregarão, se ninguém for enviado? Antes de nós orarmos, Senhor, venha o teu reino, nós temos que orar: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo de número 6, nós temos essa passagem nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós devemos rogar ao Senhor da seara, pedir a Deus que levante pessoas capacitadas por Ele para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Deus quem envia obreiros para a sua seara. Não é o homem que se oferece, é Deus que o capacita e é Deus que o envia. E eu queria dizer uma coisa para nós nesta noite de hoje: toda pessoa que foi salva por Deus é um missionário, e toda alma sem Jesus é um campo a ser alcançado. Nós temos que ter isso na nossa mente e nos nossos corações. A grande comissão não é somente uma responsabilidade apostólica, ela é primariamente apostólica, mas ela é uma missão da igreja. Como igreja do Senhor Jesus, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de falar das grandezas de Cristo a esse mundo perdido. Meus irmãos, algumas considerações para a gente nessa noite de hoje. A primeira delas é a seguinte: todo aquele que foi chamado para seguir a Cristo, também é enviado por Cristo a proclamar o evangelho do reino. Se você for ler o capítulo 10, você vai ver que Cristo dá a missão aos seus discípulos. Todo aquele que foi chamado para seguir a Cristo, ele também é enviado para proclamar o evangelho do reino. Não custa nada lembrar aquilo que Charles Spurgeon já disse, que no reino de Deus, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Deus teve um único filho e fez desse filho um enviado, ou fez desse filho um missionário, que foi Jesus, ao vir a esse mundo cumprir uma gloriosa e poderosa missão. Você foi salvo para servir. Quem não serve, não serve. Todo salvo, ele é um missionário. Queira ele aceitar isso ou não. Eu disse uma vez para os homens, em uma reunião de homens: todo homem é um pastor dentro do seu lar. Queira ele aceitar isso ou não. Ele pode não ser um pastor ordenado, mas ele é um pastor de ofício dentro do lar. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Da mesma forma eu posso dizer para você: você pode não ser um missionário enviado por uma agência, mas aonde você está, você é um missionário de ofício. E você tem um dever de aproveitar as oportunidades que Deus te dá para proclamar as grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo missionário, todo salvo, melhor dizendo, ele tem uma mensagem a proclamar, ele tem uma mensagem a entregar, que é a mensagem da esperança de redenção em Cristo Jesus. Não ache que Cristo nos salvou para nós ficarmos sentados esquentando os bancos da igreja, criando fóssil e fungo nos pés. Não, Cristo nos salvou e nos deu uma missão gloriosa, é a missão de proclamar o evangelho. Mas pastor, eu não me importo com isso, porque tem muita gente fazendo isso. Tem uma passagem das Escrituras lá no livro do profeta Ezequiel, e essa passagem, irmãos, ela me faz meu coração tremer. Deus falou para Ezequiel: vai e proclama, se esse povo não ouvir, o sangue dessas pessoas não será cobrado de ti. Entretanto, se tu não avisar, se tu não falar, eu requererei de ti o sangue dessas pessoas. Quantas pessoas Deus tem colocado diante da sua vida e você não fala nada de Cristo para essas pessoas? Tem muitas pessoas diante do seu convívio, você fala de muitas coisas, fala de política, fala de futebol, da última novidade do mercado, mas você nunca fala de Cristo para essas pessoas. O maior ato de amor que um homem cristão pode ter com o incrédulo é pregar o evangelho para ele, porque o maior problema do homem não é político, o maior problema do homem é espiritual.
O homem pecou, está destituído da glória de Deus. O maior bem que eu posso fazer para um incrédulo é pregar o evangelho para ele, é falar de Cristo para ele, é trazer a esperança de redenção para ele. Mas muitas vezes eu falo sobre tudo, mas nunca falo sobre Cristo. Meus irmãos, segunda coisa que nós aprendemos também é que Deus é quem chama, Deus é quem capacita e Deus é quem envia trabalhadores para o cumprimento da sua missão no mundo. Quem faz missionários ou quem prepara missionários não são os seminários. É Deus quem chama, é Deus quem capacita e é Deus quem envia. Você foi chamado e uma vez chamado, você agora é um enviado. Lá na primeira igreja batista de São Paulo, onde nós congregamos, quando nós vamos sair do templo após o culto, tem uma frase bem estampada em uma parede, na porta de saída, que diz assim: você está entrando num campo missionário. Quando você sai da igreja, você está entrando num campo missionário. E qual é o campo missionário? É o mundo. É a cidade onde você está, é o ambiente onde Deus lhe colocou, e nós precisamos dar fruto aonde Deus os semeou. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa chata, ficar rotando versículos a todo momento, mas Deus vai lhe dar a oportunidade para falar do evangelho. Mas não tenha dúvida disso, é que na maioria das vezes nós somos omissos, e vou mais além. Em boa parte das vezes, nem nós conhecemos o evangelho. Nem nós conhecemos o evangelho. Missões, meus irmãos, evangelização, pregação do evangelho, não se faz na força do braço. Se faz também com oração. O que Jesus ensinou aqui: roguem ao Senhor da seara. Alguém certa feita disse que as missões, a pregação do evangelho, se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram. Mas a oração e a proclamação está envolvida na proclamação do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, meus irmãos, a missão da igreja de pregar o evangelho ainda é urgente, necessária e não pode ser terceirizada. Eu não sei se você sabia, mas cerca de 40% da população mundial ainda não ouviram o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um dado de um jornal, uma revista chamado Cristianismo Hoje, que é uma revista norte-americana. Existem países que o evangelho de Cristo ainda não adentrou, por causa de perseguições políticas, por serem países altamente fechados, países como Coreia do Norte, Iêmen, Somália, Paquistão, Irã, são países em que a entrada do evangelho é algo praticamente impossível. Então nós temos ainda uma grande massa de pessoas que não ouviram o evangelho de Jesus. Você talvez não vá para o Paquistão, para o Irã, para a Somália, Iêmen, Coreia do Norte. Mas Deus colocou você em um lugar. É ali que você tem que proclamar. Mas não só isso. Deus deu 2 joelhos para você. E os seus joelhos não é para sustentar o seu corpo somente. É para você orar. É para você clamar a Deus. Nós não podemos ser salvos por Jesus e sermos apáticos quanto a isso. Se você é um reformado e você não tem preocupação com a pregação do evangelho, você é uma farsa. Porque isso não condiz com a nossa história. Meus irmãos, a igreja é a embaixada do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino e nós temos uma missão, e a missão é pregar o evangelho. Nós vivemos às vezes 2 grandes extremos que eu acho que são muito perigosos. O primeiro deles
Por exemplo, a gente vê muitas igrejas que saem para fazer trabalhos de evangelização pregando falso evangelho. Eles têm uma disposição boa, mas com uma mensagem errada. Aí nós reformados temos a mensagem certa, mas disposição zero. Aí nós muitas vezes nos levantamos e criticamos eles, e eles merecem críticas. Mas quando a crítica vem de lá para cá, também tem sentido. Também tem sentido. Vocês se arrogam conhecedores da verdade, de conhecer o evangelho da graça de Deus. Mas vocês estão batendo tambores somente para vocês. É por isso, irmãos, que tanto aquele que tem disposição com a mensagem errada está errado, aquele que não tem disposição com a mensagem certa também está errado. E por fim, meus irmãos, alguns teólogos, e eu vou fechar com esse momento, vão pegar as curas de Jesus para dizer que, além de ensinar e pregar o evangelho, quando Jesus cura pessoas, ele está ensinando a igreja também a se importar com as necessidades físicas das pessoas. Em partes, eu concordo com isso, porque a igreja é a maior instituição filantrópica que existe na história. É a igreja que construiu orfanatos, asilos, escolas, que acolheu pessoas que eram segregadas na sociedade. A igreja entendia que quando Cristo aliviava os problemas temporais das pessoas, Ele estava dizendo que nós precisamos também nos preocupar com as necessidades imediatas das pessoas. Isso é um ponto importante. É por isso que igrejas fazem trabalhos sociais e não há problema nisso. O grande problema não é um trabalho social da igreja para aliviar os problemas temporais das pessoas. O problema é o evangelho social, que foi criado por um teólogo chamado Walter Ruschenbusch. Ele disse, fazendo uma leitura da sociedade, que o maior problema do ser humano hoje é um problema de natureza física. Por isso que ele desenvolveu uma teologia com base naquilo que é chamado de evangelho social, que não tem preocupações com a eternidade, com o transcendente, somente com aquilo que é imanente, material e presente. Você não tem que pregar o evangelho das pessoas para apresentá-las a Cristo, mas você tem que encher a barriga das pessoas. Teologia, por exemplo, de missão integral, ela foca muito nisso, da mesma forma que a teologia da libertação da Igreja Católica Romana. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos entender que a grande missão da igreja é pregar o evangelho. Essa é a grande missão da igreja. Entretanto, a igreja também, ela busca aliviar problemas temporais. Quando houve aquelas enchentes, o estouramento daquela barragem em Brumadinho, as igrejas se reuniram, contribuíram e fizeram ações ali naquele lugar. Isso está correto. Cristo, quando cura pessoas, Ele também está nos ensinando que nós devemos ser instrumentos para aliviar as necessidades das pessoas. Tiago fala disso. O que adianta você ver seu irmão padecendo de frio, você tendo cobertor e dizendo para ele, o Senhor te abençoa, que o Espírito Santo te aqueça. Entretanto, meus irmãos, o trabalho social da igreja, ele vem como um apêndice da sua missão. Mas isso não pode substituir a missão de pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem se preocupado com a pregação do evangelho? Você tem se preocupado em discipular pessoas? Ah, pastor, eu não sei nem como ser útil na pregação do evangelho. Você pode abrir a porta de sua casa e fazer um pequeno grupo. Você nunca fez isso, né? Você está muito preocupado em as pessoas verem a bagunça da sua casa e acaba fechando a porta de vez. Você prova de aproveitar as oportunidades que Deus deu a você no seu trabalho, com pessoas ímpias, altamente incrédulas, para expor o evangelho do nosso Senhor Jesus. Isso tem que incomodar o seu coração. Isso tem que despertar o seu coração. Quando Cristo lhe salvou, Ele lhe deu uma missão. A grande comissão é uma responsabilidade
da igreja de Cristo. Isso não pode ser terceirizado. Não, pastor, eu não faço nenhum trabalho de evangelização, mas eu contribuo para um missionário, não sei aonde. Você está terceirizando sua responsabilidade. Você pode contribuir, mas o que você não pode é terceirizar uma responsabilidade que é sua. As agências missionárias acabam fazendo a função das igrejas. As agências missionárias surgiram justamente por causa da deficiência das igrejas. Nós achamos que quem tem que pregar o evangelho e fazer missões, ou quem é responsável por essa tarefa, são as agências missionárias. As agências missionárias, elas prestam um serviço de auxílio à igreja. Mas pregar o evangelho é uma missão nossa. E nós devemos fazer isso. Você talvez tenha vizinhos incrédulos. Você já chamou um vizinho e disse: eu vou dar um discipulado a esse vizinho. Eu vou chamar ele para a gente estudar a Bíblia. Irmãos, as seitas fazem isso com maestria. Eu nunca vi um povo tão insistente igual os testemunhos de Jeová. Eles são tão insistentes que dá raiva. Os missionários de Jesus Cristo Santo nos últimos dias da igreja Mormon. Eu vejo a turma de branco andando para cima e para baixo, com a Bíblia debaixo do braço, abordando o povo no meio da rua. E eles estão com um falso evangelho. Eles estão com uma falsa mensagem. E nós estamos com a mensagem correta. Mas o que nós fazemos com a mensagem? Nós guardamos para nós. Irmãos, nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Eu não queria estar na sua pele. E não acho que pregar o evangelho é uma responsabilidade do pastor da igreja simplesmente. Pregar o evangelho é uma responsabilidade nossa. Mas nós preferimos mais debater teologia. Nós preferimos mais ganhar debates. Nós preferimos mais dizer que os arminianos estão errados. E às vezes nos esquecemos de que tem um campo imenso diante de nós, que precisa ouvir o evangelho bendito da graça do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, que Deus desperte nosso coração nessa noite, que Deus nos chame à real responsabilidade de pregarmos o seu bendito e glorioso evangelho. Essa é a missão que nós temos. O que vai mudar o nosso país não é um político de direita, de esquerda, de centro. O que vai mudar de fato a vida do ser humano é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Você é embaixador do reino de Deus. Charles Spurgeon, ele tinha uma escola de preparação de obreiros. Ele escreveu um livro chamado Lições aos Meus Alunos, em que ele preparava pessoas para cumprirem a missão de pregar a palavra de Deus. E sabe o que ele dizia para os seus alunos? Vocês foram chamados para serem embaixadores do reino. Se alguém oferecer para vocês o cargo de presidente da república de um país, não se rebaixem. O que significa isso? Que ser um embaixador do reino é algo mais glorioso do que ser o presidente dos Estados Unidos da América. Não se rebaixe. Eu queria orar nesse momento, irmãos, por nossa vida. E queria que você colocasse seu coração diante de Deus. Quantas mensagens nós não temos ouvido desse púlpito aqui, da minha boca, do irmão Isaac e outros irmãos, chacoalhando o nosso coração para o serviço a Deus, para o serviço no reino dele, e nós muitas vezes, irmãos, temos feito ouvidos de mercador. Eu fico com pena de algumas pessoas, talvez, que estejam no nosso meio, não se importam em nada com isso, não se importam em nada em pregar o evangelho, mas elas vêm para a igreja dominicalmente. São pessoas que esquentaram o banco de igreja a sua vida inteira. E no fim das contas, são pessoas que serão condenadas. Porque não ache que as portas dessa igreja vai blindar você da ira de Deus. Somente a justiça de Cristo. Feche os seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, como alguém
que em muitos momentos, ó Deus, sou omisso com respeito à missão que o Senhor me concedeu e me deu. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro pela vida dessa pequena comunidade cristã aqui. Ó Deus, nós nos gloriamos tanto de termos um evangelho da graça. Evangelho esse, ó Deus, que foi proclamado pela boca de muitos gigantes ao longo da história da igreja. Entretanto, Senhor, nós somos tão omissos, Pai. O Senhor nos deu uma grande missão de proclamar a Tua palavra. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. A demanda é grande e a mão de obra é pequena. Por isso, Deus, desperte nossos corações, nos faça, Senhor, corar de vergonha, mas não nos deixe, Senhor, nessa apatia espiritual. Desperte os nossos corações, ó Deus, para o serviço no Teu reino, Pai, e principalmente para proclamarmos o Teu glorioso e santo Evangelho, como fez o nosso Senhor Jesus há 2000 anos atrás, e deu para nós, Senhor, essa missão. E a igreja, ao longo de 2000 anos, tem, Senhor, proclamado esse glorioso e bendito Evangelho. Eu aproveito esse momento, ó Deus, e oro pelos locais aonde o Evangelho do Teu Filho Jesus ainda não adentrou. Muita gente, Senhor, do mundo afora não ouviu falar do Evangelho. Quantas nações não têm uma Bíblia traduzida em seu idioma original? Ó Deus, que o Senhor levante pessoas capacitadas. Nós rogamos, ó Deus, a Ti, como o Senhor Jesus nos orientou a orarmos, para que o Senhor levante pessoas capacitadas para cumprir essa gloriosa missão. Nós cremos, Senhor, que o Teu reino tem avançado ao longo das eras, ao longo dos anos. Entretanto, Senhor, nós temos ainda diante de nós uma seara imensa. Nós temos ainda, ó Deus, um campo a ceifar. E nós somos, ó Deus, responsáveis por essa gloriosa e poderosa missão, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.